Meus queridos, meus amados, irmãos e amigos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Digo isto porque somos uma unidade no corpo de Cristo. Sendo assim, somos todos iguais. Somos um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amando uns aos outros no amor ágape, que é o amor de Deus, vamos caminhando e prosseguindo de graça em graça, se fortalecendo cada dia mais sob os cuidados e a proteção do Altíssimo. Felizes, vivendo aqui o seu reino dentro de cada um de nós, que não é nada mais, nada menos do que paz, alegria e justiça. Somos espirituais e não carnais. Nós temos a mente de Cristo e o seu Espírito, pois ele é Deus, é Espírito, habita no nosso espírito e testifica com o nosso espírito que somos filhos. Queridos, um ótimo domingo. Muito obrigado por me assistir. Muito obrigado por divulgar e compartilhar o meu canal, por dar sempre um like. Muito obrigado de coração por tudo quanto vocês têm feito em favor uns dos outros. E quem ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Divulgue, compartilhe. Leva esta palavra do Evangelho da Graça de Deus a outras pessoas. Eu sou feliz por viver o Evangelho da Graça de Deus. Eu sou muito feliz por conhecer o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto. O Cristo que habita dentro de mim. Sou feliz porque tenho a sua mente. Sou feliz porque não vivo, mas ele vive em mim. Quero, neste domingo, sob o tema ceia, um dos simbolismos do sistema religioso ou das instituições religiosas. Esse é o tema para a nossa reflexão. E quero tomar por base, de início, no livro histórico de Mateus, que eles chamam de Evangelho. No capítulo 26, a partir do versículo 26, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu-o aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Queridos, deixe-me dizer uma coisa. Por que eu não frequento mais esses templos que eles chamam de igreja? Eu não tenho nada contra aqueles que se reúnem lá. Mas eu deixei de frequentar esses lugares porque nesses lugares tem rudimentos. Porque nesses lugares tem preceito dos homens. Porque nesses lugares tem cerimoniais. E dentre alguns aqui estão ceia, é um cerimonial realizado dentro desses lugares chamado igreja. Lá tem rituais.
liturgias. O que mais os líderes religiosos fazem é dogmatizar as pessoas, não lhes dando chance de qualquer contestação. Elas são obrigadas a engolir tudo aquilo que eles lhes dão. E as pessoas, por não ter a mente de Cristo, a mente iluminada, elas aceitam, porque vê esses homens como o seu líder espiritual. E eles dizem que essas pessoas estão sob as suas autoridades espirituais. E as pessoas vê como anjo da igreja, vê essas pessoas com títulos. E quanto mais elevado for o título, mais essas pessoas respeitam e admiram. E bate no peito e dizem com orgulho: o meu apóstolo, o meu bispo, o meu pastor, o meu presbítero, e assim por diante. Eu não frequento esses lugares porque lá a primazia não é do Cristo ressuscitado. Eu não frequento estes lugares porque lá eles tentam dividir a glória de Deus, uma vez que Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque nesses lugares muitos querem aparecer, porque lá há grupos, porque lá há divisões, porque lá uns quer ser melhor pregador e ensinador do que o outro, quer cantar mais do que o outro, enfim. Nesses lugares, eles foram transformados em palcos, onde se tem um auditório, e que nesse palco muitos se representam e se apresentam, e é aplaudido por este palco. Então o sistema religioso, ele é conhecido assim por causa das religiões, seja elas lá quais forem. O sistema conseguiu, através do simbolismo e das cerimônias, cegarem o entendimento de milhões de pessoas. Como a própria Bíblia diz, cegos sendo guiados por cegos. O que é que pode acontecer? Cair, tropeçar? O Evangelho da Graça vem destampando o oculto das trevas através da ação do Cristo ressurreto. Todo esse engano que está dentro desse sistema religioso tem sido destampado pelo Evangelho da Graça de Deus. Dentre muitos rudimentos que lá existem, então eu quero neste vídeo falar abro aspas, daquilo que eles chamam Santa Ceia do Senhor. Esse simbolismo tem sido praticado nos templos religiosos nos dias de hoje. Vejamos o que o autor, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, diz: a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Primeiro domingo, em quase todas elas se celebram este cerimonial. Querido, o nosso chamado não é viver por simbolismo. Nós não fomos chamados para isso. Isso teve um tempo na história universal. O nosso chamado não é para viver por rudimentos. Isso teve na história do universo seu tempo, a sua época. Não fomos chamados
para vivermos por sombra. Não! O Evangelho da graça de Deus nos leva a viver o tempo real. Será que você entende isso? É difícil de entender isso. Por que não viver o tempo real, uma vez que fomos chamados para viver rudimentos, para viver sombras, para viver cerimoniais, para viver rudimentos e outras coisas? Esse simbolismo mantém as pessoas presas dentro desses lugares. Muitos, por falta de entendimento, vibram quando chega o dia, abro aspas, da celebração da Santa Ceia do Senhor. Para muitos, esse é um dos dias mais importantes na sua trajetória de frequentar as reuniões nesses lugares. É o dia que esses lugares mais enchem. Eu vivi lá, eu me lembro que no dia da cerimônia, que eles chamam de Santa Ceia, era o dia que muitas das vezes não tinha lugares para se assentar. Tinham que se colocar mais bancos ou cadeiras. E algumas vezes, muitos ficavam de pé. Essa prática, ela foi colocada pela Igreja Católica Romana, sendo mais tarde copiada pelas instituições evangélicas. Lutero, ele saiu do catolicismo romano quando ele faz o tal a tal reforma. Então isso veio para as instituições evangélicas. Isso foi compilado da Páscoa, celebrada por Jesus de Nazaré, como eu li. Esquecem eles que, como era uma cerimônia oficial da lei, e o Cristo Nazareno estava sob a lei, e se ele não cumprisse a lei, ele não seria o Cordeiro Pascual. Ele veio para cumprir a lei. O Verbo se fez carne, veio e habitou entre eles. Não nós, porque viemos depois da cruz. Nós não éramos judeus. Mas veio e habitou entre eles. E ele era o Cordeiro Pascual. João Batista anunciava dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontava para Cristo, porque era comum entre os judeus a celebração, como a lei determinava, da Páscoa. E ao celebrarem a Páscoa, como diz em Êxodo capítulo 12, versículo 43, esta é a ordenança da Páscoa, e nenhum estrangeiro comerá dela. Era exclusivamente para os judeus. Então, se Cristo veio, o Nazareno, para cumprir a lei, porque ele era o Cordeiro de Deus que seria morto para a salvação daqueles lá, dos judeus que crescem nele. Em Gálatas capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele escrevendo, diz assim: separado estás de Cristo. Quem? Ou quais? Vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. E não é isto que nós vemos nesses lugares? As pessoas se justificando por esse e por muitos outros atos da lei. O apóstolo da graça de Deus diz: da graça tendes o quê? Caído. Aqueles que assim fazem.
Então, Cristo estava o quê? Cumprindo a lei. Jesus estava na lei. Por isso que ele ia ao monte, por isso que ele frequentava o templo, por isso que ele jejuava. Por isso que ele cumpria todos os pontos da lei, porque ele veio para isso. Porque nenhum dos judeus conseguiram cumprir alguns pontos, mas tropeçava em outros. A ceia ali era Páscoa. Os elementos eram outros. Nesses lugares que eles dizem que estão celebrando a Santa Ceia com um pedaço de pão e um suco de uva, se eles então tivessem que celebrar não a ceia, mas sim a Páscoa, os ingredientes não seriam estes pão e suco de uva. Então a ceia ali era Páscoa, como disse, vim para cumprir a lei. Olha o que o livro histórico de Mateus diz no capítulo 5, no versículo de número 17, Mateus 5,17, diz assim: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Ele veio para cumprir a lei. Ele tinha que realizar tudo isso, todas essas coisas. Até que quando ele morre, ele diz, está tudo consumado. Mas esse evangelho que está aí ressuscita todas as coisas da velha aliança e traz para dentro desses lugares, a fim, quem sabe, de materializar a fé das pessoas, para que as pessoas se tornem presas nesses templos. Ele elevou o nível espiritual. Quando ele ministra a última Páscoa, eles não têm a mente para alcançar que o Cristo ali estava elevando aquele ato a nível espiritual. E lá, nesses lugares, eles querem externar por meio da carne. Por meio da carne. Pegando um pedaço de pão, um copo de açúcar, e dizendo, fazer isto em memória de mim. Em memória de quem? Se ele não está mais no túmulo. Em memória de quem? Se ele não está morto. Ele já ressuscitou. Ele é o Cristo ressuscitado, é o Cristo ressurreto. É aquele que Jó disse, lá no capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele há de se levantar sobre toda a terra. O resumo da lei é amar. Gálatas capítulo 5, versículo 14, vejamos o que diz. Gálatas capítulo 5, versículo 14, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo, toda a lei se cumpriu numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse era o seu conceito naquela noite. Era o conceito espiritual. E não instituindo um cerimonialismo, como a instituição diz, que Cristo instituiu este cerimonial para que nós participemos dele até que ele venha. É assim que querem os religiosos. Um ajuntamento que não leva a nada. Esse ajuntamento que eles fazem nesses lugares, nesses dias que eles chamam de ceia, não levam a nada. A lei se encerrou em Cristo, queridos. É difícil de entender isso. Tira o véu. Abra os olhos. Dê espaço
para que Cristo possa reinar e habitar no seu entendimento, a fim de que você possa alcançar essas coisas. Naquela noite, ele trazia aos discípulos o conceito da vida espiritual. É isso que o Evangelho da Graça de Deus tenta mostrar às pessoas. O Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, o Cristo Nazareno, sim, ele teve uma grande importância naquilo que ele veio fazer, na missão que ele veio fazer. Ele cumpriu na íntegra. Mas ele morreu. E agora ressurge o Cristo ressuscitado. Assim como os discípulos levaram esses rudimentos para depois da cruz, porque mesmo Cristo tendo ressuscitado, cumprido tudo, mas os discípulos levaram todos esses rudimentos para depois da cruz. E o sistema religioso transformou o partir do pão num ritual. Isso é um ritual, por isso que eu disse no início. Eu não frequento mais esses lugares, porque lá tem rituais. E as pessoas que não participam desses rituais são mal vistas. Eu sou do tempo em que, quando uma pessoa faltava esta reunião, muitos diziam, fulano está em pecado, por isso que ele não veio. Era um tal de vergueiro nos olhos das pessoas. Era isso que acontecia. Era uma fila para se confessar pecado, aspas. Antes tinha que se conversar com um dos líderes na secretaria. Você não podia participar sem fazer confissão. Eu poderia aqui dizer muitas outras coisas que impediam as pessoas de participar desses cerimoniais. Se na semana da ceia a menstruação das mulheres viesse para qualquer uma delas, elas não poderiam participar. Chegavam ao extremo de dizer que o casal não podia ter relações sexuais na semana da ceia. Eram muito fardos atados sobre os ombros das pessoas, como ainda hoje esses fardos são atados sobre os ombros de muitos, por esses que se dizem lideranças espirituais. Tudo isso para tornar as pessoas presas desses lugares, porque se elas forem dali, elas vão dar dízimo, 10%, elas vão dar oferta, elas vão trabalhar gratuitamente, elas vão procurar agradar os líderes espirituais. É isso que acontece nesses lugares. Praticar rituais é fácil, querido irmão. Praticar rituais é fácil, mas exercer o conceito espiritual que o Cristo estava revelando ao celebrar, ao ministrar a Páscoa, é muito difícil. Só com a mente de Cristo, com a mente iluminada, é que se pode enxergar que o conceito da Páscoa era espiritual e não carnal. Sabe, queridos, o cerimonialismo impede de ver o conceito de Cristo. O cerimonialismo impede as pessoas de ver o conceito de Cristo. É amar. Mas eles preferem dar aos homens 10%. Eles preferem cada reunião dessas ofertarem. Eu ouvi muito de pessoas dizerem assim, eu não quero saber o que o pastor faz com o dinheiro que eu dou, eu cumpro a minha parte, é problema dele com Deus. E ainda nos dias de hoje muitos dizem assim. Eu ouço isso. Quando eu falo acerca dessa farsa do dízimo para os nossos dias, muitos dizem para justificar
Eu faço a minha parte. É problema dele. Ele vai prestar conta a Deus. Vai prestar conta a Deus de nada, meu amado. Ele vai ficar trocando de carro a cada ano. Ele vai ficar almoçando nos melhores restaurantes. Ele vai colocar os seus filhos cada vez mais em melhores escolas. Ele vai gozar, se deleitar nos melhores condomínios do estado onde eles residem. Eles vão viajar para o Brasil e para o exterior à custa dos seus 10%. Porque o que menos eles fazem é praticar o amor, é cuidar das viúvas, é cuidar dos pobres, é cuidar dos necessitados, que esse evangelho da graça de Deus prega e ensina, porque esse era o lema do apóstolo Paulo, que recebeu essa revelação desse evangelho glorioso de Cristo Jesus. Ajudar os pobres, os necessitados, amar ao próximo. Nós, da graça de Deus, amamos vocês que estão presos nesse sistema religioso. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós amamos vocês de verdade. Nós falamos assim com essa autoridade, é para ver se vocês se libertam desse sistema doutrinal implantado nesses lugares. O que menos eles estão é interessado em vocês. E sim naquilo que vocês possam dar para eles. É isso. Abre os olhos. Comece a enxergar. Então, muitos preferem tratar as coisas de Deus por meio de um pão e de suco de uva. Ele veio para fazer a eterna aliança no Espírito e não na carne. Desperte, acorde. Ele veio para fazer a eterna aliança no Espírito e não na carne. Por mais que você tente santificar, consagrar essa matéria, a fim de alcançar justiça, a fim de alcançar salvação, a fim de alcançar, seja lá o que for, você está enganado. Ele não te vê na carne, a carne para nada presta, ele te vê no Espírito. Mas se você praticar as obras da carne, você colherá, porque ele disse: tudo que o homem plantar, ele semear. Mas se você viver no Espírito, você aborrecerá as obras da carne. Na carne é fácil. Na carne é fácil. Agora eu quero ver você assumir o conceito de Cristo. O conceito dele na última Páscoa, realizada por ele. Conceito espiritual. E isso sim é difícil. Por isso que você está aí, ainda nos dias de hoje, ceando. Ceando. Porque não tem o conceito espiritual da última Páscoa ministrada por ele. Ele não estava estabelecendo um rito, como os seus líderes dizem isso para você. Ele não estava estabelecendo um rito. Ele não estava mandando uma vez por mês, 2 ou 3, ou quantas vezes se fazem, ministrar isso que vocês dizem que é Santa Ceia do Senhor. Ele nunca mandou que se fizesse isso. Apenas os eleitos, com mente iluminada, têm acesso ao entendimento e a essas coisas. Entende o conceito espiritual da ministração da última Páscoa. E então, foge desses lugares por causa dos seus rituais, das suas liturgias, dos seus cerimoniais, dos seus rudimentos, dos preceitos implantados por homens, nesses lugares aonde eles tentam dividir a glória de Deus e chamarem a atenção para si. Fujamos desses lugares. Você é a igreja, se reúne como igreja em qualquer lugar que você estiver. Como igreja você se reúne. E você sabe, como uma unidade no corpo de Cristo, Cristo é o seu único Senhor. Ele sim é o Senhor da sua vida. Ele sim é o pastor da sua vida. E Ele quer dirigir
sem reservas a vida daqueles que se achegam a eles. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Ceia, um simbolismo do sistema religioso. Até quando você vai continuar? Até quando? Beijo no seu coração, um forte abraço, e eu termino dizendo: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Paizinho, Abba, Pai.